Olá pessoal, tudo bem? Essa semana eu vou falar um pouco sobre o comportamento, né? Como talvez reduzir um pouco desses comportamentos inadequados e como potencializar alguns comportamentos nos filhos de vocês. Então, a gente sabe que o comportamento é algo que incomoda bastante os pais e que os pais têm muita dificuldade às vezes, de lidar com esses comportamentos que a gente chama de comportamento inadequado, como grito, como choro, como o bater, às vezes, muitas vezes a cabeça, enfim. Porém, o comportamento, como qualquer outra área, ele também é aprendido. Então, ele tem que ser ensinado para as crianças o que pode e o que não pode. Só que, claro, a gente está falando de crianças autistas e que muitas vezes têm muito mais dificuldade de compreensão e muitas vezes esses comportamentos, eles acontecem devido a um barulho, uma luz, enfim, né, que são as questões sensoriais e que às vezes gera tanto incômodo neles que eles gritam, que eles choram, porque é a forma deles se expressarem, não é mesmo? Então, vou trazer dicas aqui na questão comportamental de um não, por exemplo. De antecipar uma situação se vocês já sabem que essa situação gera comportamentos inadequados nos filhos de vocês. Por exemplo, se o filho de vocês tem dificuldade no tomar banho, né? E ele sempre chora, enfim. Se ele apresenta esses comportamentos, o ideal era você já começar a antecipar antes essas situações para que ele na hora do banho ele não chorasse, ele não gritasse tanto. Então é tudo uma preparação. Você já começar a preparar esse ambiente, às vezes mostrar figuras do banho, brincar, pegar às vezes bonecos deles, carrinhos, bonecas, algo que eles se interessam, dar banho, fazer disso um momento divertido para ele começar a entender a importância, por exemplo, do banho. Essa é uma forma. Outra forma de a criança entender, não ter esses comportamentos tão inadequados e compreender, é o se abaixar, né, sempre na altura da criança. Então, às vezes, acabamos que falando com as crianças no dia a dia, pela casa mesmo, e eles não têm tanto essa compreensão. Então, o correto é se abaixar na altura da criança, se possível, segurar no ombro delas e tentar olhar ao máximo nos olhos dela. Aos que têm dificuldade, tentar fazer com que ele perceba que você está ali falando com ele. Isso também pode ajudar a eles não terem tantos comportamentos inadequados. Uma outra dica é o não. E o não, quando ele é não, ele é sempre não. Então, não podemos ceder quando dizemos não, porque a questão da pessoa que eu falei, ele não aprende. Então, se ele começa a aprender que sempre que eu recebo um não, eu choro ou eu grito, eu ganho a coisa que eu tanto queria, que foi me dita não, eu sempre vou gerar este comportamento para ganhar as coisas. E isso é errado. Então, o não é sempre não. Então, eu falei não, a criança chorou, a criança gritou, eu vou me abaixar na altura dela, vou olhar nos olhos, vou conversar. Em alguns momentos eu preciso também deixá-la chorando. É claro, eu preciso analisar se ela não tá batendo a cabeça, se ela não tá se machucando. Mas se ela só tá chorando, eu preciso também que passe. Porque ela precisa entender que os pais têm autoridade sobre ela, dizem não e também tem outras coisas para serem feitas. Nas atividades, talvez, se vocês estão tendo dificuldades, tanto com atividades da AMA, quanto atividades do ensino regular, para ele sentar, para ele se concentrar, para ele estar fazendo atividade, se vocês estão tendo muitas atividades, a dica que eu dou dividam essas atividades durante o dia, respeitem também o tempo deles, porque eu não sei a quantidade de cada atividade que está indo por aluno, mas às vezes alguns pais já vieram falar comigo, a gente até entrou em contato com a escola, que estavam sendo muitas atividades, então a gente tem que compreender, olhar sempre para o aluno, e isso é individual, se ele vai conseguir, se não está deixando ele mais estressado, e trabalhar isso. E a dica que eu dou é talvez dividir
dividir essas atividades durante o dia, durante a semana, que não canse tanto essa criança também. Isso ajuda também no comportamento. A gente tem que sempre perceber o que está gerando esses comportamentos inadequados. Só a gente percebendo o que gerou esse comportamento inadequado, o que deixou ele mais estressado, mais cansado, que a gente pode intervir de uma maneira mais correta. Então aqui eu tô falando para vários pais, né? Então tem várias situações, eu poderia citar vários exemplos aqui, mas eu deixo para vocês. Se vocês têm alguma dúvida, se eu não citei o exemplo do filho de vocês, me chamem, podem me chamar aqui no grupo, podem me chamar no privado para eu estar ajudando e dando uma orientação mais adequada para o filho de vocês. Pelo que a gente pode estar fazendo para melhorar este comportamento. Um beijo para vocês!